Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa quarta live da NutriEduc, hoje com o tema Marketing de Conteúdo para Nutricionistas. Meu nome é Rafael Nunes, sou CEO da startup. A gente tem uma plataforma voltada para os nutricionistas, onde a gente oferece um sistema em que o nutricionista pode fazer todas as avaliações, planos alimentares, pode estar fazendo isso integrado com o seu paciente de aplicativo. E hoje a gente traz aqui a Priscila, tá? A Priscila é especialista em marketing de conteúdo, marketing digital, é das pessoas que está, com certeza, há muito tempo, né, Priscila? E, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite, viu, Priscila? Imagina. É uma honra realmente você recebê-las aqui. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é esse marketing de conteúdo, né? Muito se fala hoje na internet, o que é o marketing, posicionamento, etc. Então hoje, nesses 30 minutos que a gente tem aqui, a gente vai debater bastante coisa, né? A gente vai começar aqui. O que é o marketing de conteúdo? Então, marketing de conteúdo é aqueles conteúdos que a gente vê na internet e às vezes a gente acha que aquilo é marketing de conteúdo por estar dentro das mídias sociais, mas não necessariamente. Então, o marketing de conteúdo é quando você cria um conteúdo que vai gerar engajamento, vai gerar conversa com seus clientes. Então, não é eu divulgar algum serviço, não é eu fazer alguma promoção. É eu criar conteúdo que vai gerar uma conversa e que através dessa conversa eu vou criando credibilidade com os meus clientes, criando credibilidade no mercado e esse tipo de coisa. Então, marketing de conteúdo ele vai um pouco além do que é o marketing digital, por exemplo. Ele faz parte do marketing digital, né? Seria um braço dentro do marketing digital, mas o marketing digital sem marketing de conteúdo, a gente fica só na promoção, só naquela coisa de interesse, né? Então, hoje nas mídias sociais são ferramentas para relacionamento. Então, desde que a coisa foi inventada, Orkut, Twitter e tudo isso começou, a ideia era se relacionar com os nossos amigos. Então, quando as marcas entraram para fazer negócio e transformar aquilo em business, a coisa foi um pouco se perdendo. Então, as marcas acabam falando, fazendo promoção e esquece que precisa manter um relacionamento. Então, eu não posso só falar. Eu preciso escutar e gerar conteúdo que faça essa conversa rolar. Para alinhar, basicamente, é isso, marketing de conteúdo. Bem legal. Então, a gente colocou aqui, você apontou bem o que é o marketing de conteúdo, falando não é só realmente você estar fazendo propaganda, ou você está falando, é você gerar realmente uma conversa com o teu alvo, né? Com as pessoas que são realmente interessadas naquilo que você está gerando, você está escrevendo. E aí, colocando um adendo, né? A gente fez uma pesquisa em que alguns dados apontam que 70% dos pacientes buscam um profissional de saúde no Google. Então, você vê, por exemplo, se alguma pessoa quer procurar um nutricionista, a primeira coisa que ela vai fazer, 70% das pessoas vão entrar no Google e vão pesquisar. Com certeza. Né? E dentro disso, a gente vê a importância do conteúdo. Né? Que isso pode realmente ajudar a esses 70% dessas pessoas a encontrar o meu serviço. E se destacar, né? Porque hoje, como a gente tem internet aí o tempo todo, a gente acaba tendo uma tempestade de informações, tempestade de conteúdo e pessoas querendo a tua atenção. Então, se a gente começa a criar um conteúdo que as pessoas começam a se interessar pelo que a gente está falando, então a gente sai daquele mesmo que o pessoal fala aí de negócios, né? O oceano vermelho. Então, você sai da onde está todos os tubarões, aquele mesmo espaço e você começa a criar o teu público, sabe? Você começa a não disputar ali na unha, na garra, por preço, por esse tipo de coisa. Você começa, então, a virar mais referência dentro do teu mercado através dos conteúdos. Interessante. Que aí você trata realmente, acho que você comentou, você vai tratar muito mais da questão do valor, né? Então, acho que falando, é muito mais além do preço, mas justamente o valor que eu tô gerando. Isso, exatamente. Né? E no próximo tópico aqui, vamos tratar um pouquinho das estratégias, das ferramentas que podem fazer com que eu tenha esse marketing de conteúdo alcançado aí para diversas pessoas. Né? Hoje nós temos aí redes sociais, o próprio site, enfim, já é uma ferramenta, blogs e comunidades. Essas ferramentas, Priscila, como a gente pode utilizar elas, como é que a gente pode usá-las como estratégias para poder levar esse conteúdo?
Então, cada ferramenta a gente tem que respeitar as características dela. Então, por exemplo, o Facebook tem uma forma de você... Tem tanto um formato de conteúdo quanto um tipo de conteúdo diferente do tipo do conteúdo do Instagram. Então, no Instagram vai funcionar muito melhor foto. No Twitter, por exemplo, vai funcionar muito melhor texto curto. No YouTube, vídeo. E assim vai. Cada rede social tem o seu formato. E quando a gente parte para blog, para coisa desse tipo, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que fazer é entender quem é o público. Então, quem que a gente quer atingir? Cada profissional vai ter o público que ele mais se sente próximo, as pessoas que vão ter mais empatia por ele. Então, primeiro a gente tem que entender isso. Quando a gente fala de público nas mídias sociais, a gente trata de personas, né? Então, a gente trabalha ali entendendo mais ou menos 3 personas desse cliente para entender quais são as ferramentas que a gente vai utilizar. Então, o cliente ele fica meio perdido, pensando, tá, mas será que eu faço blog, eu faço mídias sociais, eu faço site, o que eu tenho que fazer? Primeiro entender quem é o público. De repente o público dele não tá no Instagram, entendeu? Ele quer muito usar o Instagram, adora usar o Instagram, mas o público dele não tá no Instagram, ele tá no Pinterest, não sei. Primeiro precisa fazer esse mapeamento do público, entender quem é e descobrir quais são as redes que esse público está presente. E a partir daí, se entender, né? Então, quando a gente fala de marketing de conteúdo, a gente fala das personas, que seria a brand persona, aliás, a buy persona, que seriam os compradores da marca, e brand persona, que então é a persona da marca, né? Claro que quando a gente fala de um profissional de nutrição, é um pouco mais fácil, digamos assim, de entender quem é a brand persona, porque basicamente é o próprio profissional, né? Então, entender quais são as características desse profissional que a gente vai explorar como fonte de autenticidade, umas características próprias deles, assim, porque na internet a gente precisa ter algo só nosso. Então, para a gente conseguir se destacar e ter um conteúdo assim que agregue e que entregue valor de verdade, a gente precisa entender esses pontos. Com quem que a gente está conversando e quem que a gente quer ser visto. Como que eu, Priscila, quero ser vista na internet e quais são os métodos daí que eu vou usar para atingir isso. Não, interessante. E aí, só complementando, Priscila, por exemplo, a gente, como trata com muitos nutricionistas na nossa rede social, enfim, a gente vê realmente que há algumas especializações. Então, por exemplo, há o nutricionista muito mais voltado para a área esportiva, há um nutricionista muito mais voltado na área funcional, há um nutricionista muito mais voltado para atender crianças na área infantil, tem um nutricionista muito mais voltado na área para atender idosos, né? Então, e também para atender gestantes, etc. Então, cada um desses é interessante você entender, que você falou, a persona, né? Então, você entender o público e aí realmente fazer um conteúdo para esse público, né? Já que, como você falou, se eu sou um nutricionista esportivo, eu tenho que me especializar ou, na verdade, criar bastante conteúdo à área esportiva. Porque vamos entender que é o que ele sabe fazer de melhor, né? Sim. Se ele seguiu para aquela área, a gente entende que algo motivou ele, existe um propósito que levou ele a escolher cuidar da nutrição de idosos e não de crianças. Existe um porquê. Sim. Então a gente precisa descobrir esse porquê e trabalhar em cima disso. Assim, esse vai ser o diferencial dele, conseguir criar público e virar referência no mercado. E converter em clientes, claro, né? Muito legal. E aí o próximo tópico, né, que é justamente a questão dos benefícios, né? Eu acho que existem inúmeros benefícios quando você realmente investe em marketing de conteúdo, quando você realmente se posiciona nas redes sociais ou através do seu site, do teu blog, etc. O primeiro aqui que a gente pontuou é a questão da figura de autoridade, né? Isso é até algo que vem, figura de autoridade, então mais da questão de vendas. Né? A gente vê muito essa palavra quando as pessoas que estão fazendo treinamento de vendedores, etc. Mas o que é a figura de autoridade? A figura de autoridade é aquela assim, olha, eu sei o que eu estou falando. Tipo, eu tenho domínio daquele conhecimento, né? E eu estou falando com propriedade sobre aquele conhecimento. Então, você se torna uma figura de autoridade quando se coloca com o marketing de conteúdo. A outra, por exemplo, é a própria marca como ela é vista. Né? Então, por exemplo, assim, se eu estou bastante conteúdo sobre área esportiva ou área funcional, a tua marca ou a tua clínica, se você for um profissional liberal, né, você realmente acaba agregando muito valor para ela. Né? E aí o outro item, né, é justamente a educação do mercado. Né? Acho que é o item aí que a gente vai entrar ali, porque hoje, como você comentou, existe a internet, existe N informações.
sobre tudo. Né, sobre tudo. E aí há esse perigo realmente de ter informações que não são escritas por profissionais capacitados, né? A gente viu agora, ontem, Facebook, enfim, entra toda uma questão política que não vamos entrar, mas ontem o Facebook tirou do ar diversas páginas com fake news, coisa e tal. Então, assim, a internet em si, ela quer, de alguma maneira, conseguir, sei lá, arrumar esse problema que a gente tem, que é não filtro dessas informações, entendeu? Então existe sim muita gente hoje no mercado, muito blogueiro, muita gente, muito influenciador, que tá sim passando informação relacionada à nutrição, relacionada à saúde, sem ter um embasamento médico nenhum, assim, nenhum estudo em cima disso, só realmente vivência dele, achismo e coisa e tal. Então, é uma obrigação, digamos, obrigação no bom sentido, assim, dos profissionais dessa área de passar esse conteúdo e não guardar para si. Assim, realmente, eu acho que é uma questão que a gente vai fomentar o mercado, a gente vai criando mais confiança em si do mercado e aumentando a percepção das pessoas da importância disso, né? Porque eu acho que é um tema, assim, que ele está começando a ser levado mais a sério. É um tema que até pouco tempo atrás, assim, era muito motivo para piada, entendeu? Você falar que você quer ter uma alimentação melhor era muito motivo para piada, porque viver a vida é comer porcaria. Então, assim, eu acho que tá quebrando, assim, muito essa visão, mas tem muito que ser feito ainda, tem muito conteúdo a ser criado, assim, tem muita coisa a ser desmentida ainda, muita crença ainda que o pessoal acredita. Mas quando você falou ali, eu não lembro nem como é que é o termo que vocês usam em vendas. Figura de autoridade. Figura de autoridade. Então, é outro nome para a mesma coisa que a gente fala, entendeu? Que é ser a referência do mercado, que é você ter credibilidade para falar daquilo e as pessoas terem a lembrança de você. Tem até um dizer assim que é muito clássico já de marketing há 1000 anos atrás, que não é visto nem é lembrado. Então é basicamente isso. Claro que também a gente também não pode querer postar 10 vezes por dia sem saber se isso realmente vai trazer resultados, se as pessoas querem ver 10 conteúdos por dia, né? Tem um meio termo ali que precisa seguir, mas é basicamente isso. Se você não tá falando de você, pode ser que alguém e tá falando mal. Então é melhor que você fale e comande essa conversa, assim. Sim, isso, com certeza. sabe? E assim, benefícios você sempre vai ter quando você tá falando de você, quando você tá fazendo divulgação, sabe? As coisas acontecem. É simples. As coisas começam a acontecer quando você começa a oxigenar as mídias sociais, tudo isso. As pessoas vão te dar atenção. De repente, fulano de tal vê que você tá falando aquilo, gosta do que você fala, passa para tal pessoa, quando você vê você tá dando uma palestra aí falando sobre aquilo, entendeu? Então tem que criar conteúdo, claro que não com esse intuito de, vou postar isso hoje, que semana que eu te mostrar, também não é bem assim. Mas tenha você vai criando um histórico, né? Você vai criando. É algo que às vezes demora médio até longo prazo, né? Para isso começar a realmente ter um efeito. Não existe resultado em internet a curto prazo. Não assim, existe. Não existe. É tudo Exatamente. a médio e longo prazo para mais. Para assim, mais, sabe? exatamente. Mas mais uma vez feito, e você vai colher com certeza muito bons frutos depois que você começa a fazer esse investimento, né? De tempo e dedicação para fazer isso. Né? E retornando, você começa a educar o mercado, né? Como a pessoa também colocou aqui, hoje tem muita coisa, tem muito conteúdo ruim na internet. A gente sabe que os profissionais de nutrição têm capacidade, passam muitos anos estudando na academia, né? E muitos investem em pós-graduações, especializações, mestrado, até doutorado. Né? E aí são conhecimentos que a gente fala que ele tem que ser realmente passado, porque aí se você é o primeiro a falar, se você é o primeiro a falar de uma descoberta, olha, estão falando sobre tal item, você acaba se tornando outro item, a figura de autoridade, porque você foi lá e falou. Né? Exatamente. Quando eu tiver, assim, aprender algo novo com um profissional, né, seja através do Instagram, Facebook, não importa. Cara, eu aprendi algo novo, em algum momento da minha vida, aquilo se encaixa, a primeira pessoa que eu vou lembrar foi quem me ensinou aquilo, assim. É clássico, né? Claro, a gente também não precisa ficar procurando o tempo todo coisas novas para ensinar para as pessoas. Às vezes você reensinar algo que a pessoa já sabe, também funciona, sabe? Hoje mesmo a gente tem, né? Por exemplo, hoje muitas pessoas não sabem, mas o Ministério da Saúde, ele tem uma cartilha dos 10 passos para você se manter saudável. Muita gente sabe que nem existe isso. Olha só. Né? Ou seja, tá lá, o conteúdo é bom, só que ninguém lê. Né?
Por quê? Porque ele só colocou no PDF e deixou lá no Fica site lá, do Ministério e ninguém sabe. Num Entendeu? link que E a ninguém mesma sabe. coisa para os profissionais. Então não adianta você fazer o conteúdo no PDF e deixar guardado. É. Você tem que realmente utilizar isso a teu favor, porque acontece. Com isso, você provavelmente, e muito certamente, você vai gerar venda para você. Entendeu? Você vai gerar captação de leads, né? Ou seja, captação de novos pacientes que vão procurar você, porque você é uma referência na área. Tá? Com isso, a gente colocou aqui os 2 próximos itens. Aumentar o teu lifetime value, então, só para não especificar para os profissionais, que é o lifetime value. É um termo de mercado que, assim, é quanto tempo aquele paciente passa com você. Então, por exemplo, se ele passa numa consulta, quantas consultas ele vai retornar com você? Ou seja, é o tempo que ele vai ficar gastando com você. Então, por exemplo, se ele vai numa consulta, daqui a tanto tempo ele vai retornar, daqui a tanto tempo. Então, é o tempo de vida que ele vai ficar no teu negócio. Né? Ou seja, quanto tempo ele vai continuar. Então, se você é uma figura de autoridade e você está colocando conteúdo e está sendo alimentado, e esse paciente está ouvindo, óbvio, quase certamente que ele vai voltar com você. Sim. Né? Ele vai voltar com você. Né? E além disso, também o outro item que reduz o chamado CAC. Né? Então, um outro termo de mercado que é custo de aquisição de clientes. Então, por exemplo, hoje, quanto custa para você trazer um paciente no teu consultório? Né? Muitos acabam investindo pesado. Então, assim, quando você faz postagens em redes sociais, que hoje não te cobram absolutamente nada para você postar lá, né? Você cria imagem no Instagram, você cria comunidade de blog, etc. As pessoas vão ler aquilo e, ou seja, eu acho que eu vou lá. E para você, depois ao longo do tempo, não vai custar nada. Não, exatamente. O custo hoje para investir em mídias sociais comparado principalmente a mídias tradicionais, assim, é absurdamente barato, assim, sabe? E às vezes não é nem muito, assim, além do conteúdo orgânico, né? Às vezes não é nem muito que você pode investir e realmente traz bons resultados, assim. Claro que eu acho que para o profissional de nutrição, assim, o conteúdo orgânico é a maneira que ele tem de se levantar, assim. Uma, porque não vai gastar nada. E outra que, cara, é um conteúdo que está se tornando interessante, assim. Então, Sim. Tem uma brecha, assim, tem uma oportunidade aí nesse mercado, que apesar de que a gente sabe que tem bastante profissional e tal, mas, cara, tem pouquíssimas pessoas fazendo um trabalho realmente excelente, assim, Sim, sabe? Exatamente. E, como eu falei, são benefícios que se trazem quando você se posiciona através do conteúdo, da escrita, né, que vão sendo colocados. E aí o próximo tópico, no caso aqui, é a questão do código de ética de nutrição. Né? A gente sabe que os nutricionistas têm um código de ética, né? Eles não podem, alguns itens têm que ser vedados, né? Então, por exemplo, a ética não prevê que você faça algo sensacionalista, entendeu? Então, você, por exemplo, você não pode postar foto de antes e depois, né? Eu até trouxe 2 itens aqui, que é o artigo 56 do Código de Ética e o artigo 63, né? Que são os 2 itens do Código de Ética de Nutrição que são colocados, principalmente na questão de divulgação e publicidade. Então, por exemplo, você não pode... antigamente, às vezes alguns vão lembrar, mas eu tinha começado da Colgate, né? Que é tipo assim, a marca número 1 recomendada para os nutricionistas, né? Por exemplo, você não pode fazer isso. Né? Isso é algo que é proibido, que o Código de Ética prevê. Claro que muitos devem saber, acho que já foi muito batido, mas a gente sempre reforça que o conteúdo ele tem que ter esse cuidado de acordo com o código também, né? Eu acho que assim, até a gente vê muito disso de antes e depois, que apesar de que todo mundo sabe que não pode, mas o pessoal continua fazendo. Então, o código de ética é chato, e sempre vai ser, mas cara, tem que seguir, tem que pensar um pouco fora da caixa, entendeu? O código de ética diz que não pode, então vamos pensar em fazer uma coisa diferente. Sabe? De depois ser tirado do ar, se não coisa pior, ter que pagar multa, não sei. Então, cara, usa a criatividade, usa o famoso jeitinho brasileiro pra fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível, sem ter problema lá na frente, entendeu? Então, acho que esse é o principal ponto, assim, cara, respeitar. Respeitar. Sim. É chato, mas fazer o quê, sabe? Nos resta apenas respeitar. E um outro ponto, assim, até que a gente não ia comentar, mas que eu acho que é importante até falar, já que a gente tá falando desse código de ética. Eu recebo muito, hoje em dia não é mais tanto, assim, mas antigamente no começo da agência eu recebia bastante mensagem assim dos clientes querendo, e aí, Milk, será que eu me posiciono em relação ao que tá rolando na política, sobre Lula? Cara, não.
Nunca. Sobre hipótese alguma entrar numa discussão, seja ela qualquer bandeira, sabe? Eu tive uma cliente recentemente no caso da Marielle. Então, cara, a caso da Marielle, assim, teoricamente, você olharia e pensaria, não tem como alguém ser contra isso, sim, né? mas ela tem um viés partidário por trás. Exato. Né? Então, assim, nunca, em hipótese alguma, tocar em assunto político ou assunto delicado. Sabe, marca, a gente tem que pensar com marca. Como profissional, como pessoa, esse nutricionista, ele pode ter a opinião que ele quiser. Agora, como profissional, como marca, ele não tem opinião nenhuma. Assim. Então, sim, tipo, na frente ali. Eu sei que às vezes é difícil. Às vezes, quando a gente se envolve muito com a política, fica difícil não opinar, não querer, né, expor pro mundo e tal. Mas, cara, pensando em marca, assim, ó, nunca, jamais, em hipótese alguma, fale sobre assuntos delicados. Boa dica pra você. Então, já deixa anotado ali. Então, política... Pule. Pule. Não que você pessoalmente não esteja interessado. Não, pode ser militante, exatamente, pense como empresa. Né? Pense na posição da minha visualização, da minha clínica, da minha imagem, né, em determinados posicionamentos. Né? Então, só ter esse cuidado. E aqui o último, para fechar aqui, né, nós temos alguns cases de sucesso. A gente investigou 2 nutricionistas que têm muitos seguidores no Instagram. Então, uma delas é a Patrícia, tem 4.600 seguidores no 460 mil seguidores no Instagram, né? Quase beirando aí os 500 mil, quase meio milhão de seguidores. Então, é muita gente. É muita gente. Tem gente famosa que não tem isso, tá? Tem gente famosa que não tem. E o que ela faz no Instagram dela? Ela dá dicas de nutrição. Ela mostra suco saudável, ela mostra algumas dicas de saúde, ela também produz muito vídeo para o YouTube, ela faz muito foco em nutrição funcional, que é a área que ela se especializou, né? Você falou de algumas áreas. Então, por exemplo, ela se posicionou, bom, se eu sou nutrição funcional, eu vou me debruçar nesse assunto e se especializou. Né? E ela tem um site realmente muito bom, a gente navegou no site dela, é um site realmente bem feito, bem organizado, tem a landing page legal. A outra é a Alessandra Luglio, né? Ela tem 120 mil seguidores no Instagram, ela já atua com mais de 15 anos no mercado de nutrição, né? E também tem um website legal, né? Tem um site bem legal, dá dicas de alimentação, dicas de treino, e tudo, no caso ela é muito mais esportiva, né? Tanto que ela tem algumas coisas relacionadas à performance, mas são 2 cases assim, que se posicionaram muito bem na rede social e hoje ganham muitos seguidores. E eu tenho quase certeza que ela não tem problema de ter consulta faltando. Nossa, ela deve ter uma agenda para daqui a 6 meses, se não mais, sabe? Eu acho que é uma coisa também legal de falar, assim, porque às vezes quando a gente vai falando de mídias sociais, principalmente para pessoas que não são social media e que não vão trabalhar dentro de uma agência, por exemplo. Porque às vezes a pessoa acha que é muita coisa, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou adaptar isso dentro do meu trabalho e tal, já tenho tanto cliente para atender. Planejamento, entendeu? Esse é o ponto, assim, você não vai conseguir gerenciar mídias sociais se chegar no dia e você pensar o que eu vou postar hoje. Sim. Não vai funcionar, não funciona assim. Você tem que prever um mês no mínimo. Entendeu? Então, criar esse conteúdo, utilizar o Canvas, utilizar o Photoshop, pedir para um amigo montar uma foto. Enfim, você tem que pensar um mês de conteúdo para daí você vai conseguir ter o teu trampo e pensar em estratégia diferente, que nem as meninas de dar dica, de criar vídeo, criar esse tipo. Elas com certeza não chegam no dia e pensam, o que eu vou postar hoje, entendeu? Elas com certeza têm o conteúdo de um mês aí planejado, o negócio tá tudo agendado, sabe? Acho que essa é uma dica importante para o pessoal não ficar desesperado. Como é que eu vou fazer tudo isso que essa coisa tá falando? E existem diversas ferramentas que você deixa lá, por exemplo, em um dia você faz o planejamento de mês e depois ele vai agendando, entendeu? Então, assim, existem várias maneiras de você fazer isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram alguma dica de alguma ferramenta, pode deixar na live ou depois nos comentários, ou procurar a gente, mandar para a Priscila também, a gente colocou o Instagram dela também ali, vocês podem marcar, a gente caminha para se vocês tiverem alguma dúvida, para estar tirando como é que eu faço, por onde eu começo, né? Claro que existe, cada caso é um caso, mas assim, existem boas ferramentas, na internet hoje tem muitas coisas legais para você fazer, para você melhorar o seu site, né? Para você melhorar as suas postagens. Por exemplo, a Priscila comentou, a ferramenta canva.com é uma ferramenta muito boa, vai te dar já algumas coisas pré-moldadas, às vezes só troca ali. Nossa, resolve muita coisa. Por exemplo, você não precisa postar uma imagem feia ou ruim na internet, no Instagram
ou no Facebook ou outro local, né? Então você realmente tem algo qualificado, né? Bem, eu acho que é isso, acho que já estamos chegando aqui no final, né? Realmente foi um assunto bem legal. Teria muito o que falar ainda, muita se coisa. quisesse. Talvez, como a gente estava comentando aqui antes de começar, talvez a gente faça uma segunda live ainda sobre marketing, porque é um assunto muito extenso. Tá? Se alguém tiver alguma sugestão, algum item específico que queira tratar, também pode mandar para a gente. Tá? A gente vai estar à disposição. Essa live também vai estar disponível no nosso canal no YouTube, para depois as pessoas que perderam também estar verificando. Tá? Para seguir a Priscila, qual é o seu Instagram, Priscila? Qualquer mídia social, @milkpriscila. Twitter, Instagram, Snapchat, isso, quiser encontrem. Vocês podem procurar ela, que ela está lá à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Isso, pode mandar lá que eu... E aí, bem, continue seguindo a gente vai ainda fazer algumas outras lives aí, sempre alertando. Tá? E, bem, boa noite a todos e obrigado por comparecer.